Eu diria que ele é ouro do Instituto de Biociências da USP, porque ele é graduado, ele é colega nosso em Ciências Biológicas, é um pouco mais jovem que eu. Jean Paul estava entrando na graduação quando eu já estava saindo. O professor Jean Paul, atualmente, ele é professor titular de Ecologia aqui no Instituto de Biociências da USP. Ele obteve mestrado e doutorado em Ecologia de Paisagem na Universidade de Toulouse, na França. Trabalha há 23 anos, talvez mais um pouco, com ecologia de paisagens e conservação da biodiversidade. Tem muitos focos de investigação, mas muitas relacionadas com alteração da paisagem, planejamento da conservação, e também a questão entre a relação entre a paisagem, os ecossistemas e o bem-estar humano. Ele tem um currículo brilhante, foi editor de vários periódicos de respeito na área, e atualmente é editor-chefe do Perspectives in Ecology and Conservation. Está correto, Jean Paul? Isso mesmo, pode fazer propaganda. É a segunda revista com maior fator de impacto do Brasil, a 8ª em conservação no mundo. Estou muito orgulhoso dela. Então, parabéns à revista, e a gente tem a honra de ter o professor Jean Paul aqui no curso, falando sobre aspectos relacionados à conservação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Regina. Obrigado, João, pelo convite. Né? Como eu falei para vocês, quando eu recebi o convite, eu falei assim, nossa, quero ser aluno dessa disciplina, não quero ser professor mesmo. Eu diria que foi exatamente por esse motivo que eu resolvi ajudar o João a organizar. Eu falei, eu quero ser aluna. Mas, enfim, eu vou tentar compartilhar algumas coisas com as quais a gente trabalha, que estão ligadas com a questão de conservação da biodiversidade. Eu imagino que o público é bastante heterogêneo, né? Então, eu fiz uma apresentação relativamente curta e simples, né? Eu tentando colocar isso numa linguagem que seja entendido por pessoas com formações distintas. E, basicamente, assim, o que eu quero falar é um pouco sobre essa questão de como que a gente toma decisões de conservação, né, baseadas em que valores e como que a ética entra nisso, né, essa ética da conservação. Espero que isso interesse vocês, eu vou estar aberto para discussões e perguntas. Depois, essa apresentação que eu vou fazer agora é muito mais, assim, para a gente dar um kick-off, um pontapé inicial, digamos assim. Bom, eu vou compartilhar minha tela, eu acho que vocês vão desaparecer, né? Então, se eu estiver sendo longo ou confuso, qualquer coisa, vocês podem me escrever via chat ou abrir o microfone e falar comigo. Então, deixa eu compartilhar a tela, que já funcionou. E aí vocês me falam se vocês estão... Vou colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Estou vendo bem. Eu tenho alguma opção aqui de ver vocês ou não, né? Infelizmente, não. Então tá. Então vou ficar conversando com minha telinha aqui. Depois Tá. Se tiver algum problema de ordem técnica, eu abro o microfone e aviso, tá bom? Tá bom. Então, bom, eu intitulei essa aula o porquê e para quem conservar, porque eu acho que essas duas perguntas estão extremamente interrelacionadas, né? A gente só vai responder o porquê conservar se a gente souber para quem a gente quer conservar, e obviamente que aí a gente tem questões éticas que estão envolvidas. E eu queria começar a fala aqui com um artigo que saiu hoje, né? Quem é aqui da USP e recebe o jornal da USP, né, o jornalista Ernesto Escobar, né, que eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor jornalista da área ambiental no Brasil. Ele publicou um artigo no jornal da USP mostrando o resultado do Global Biodiversity Outlook 5, né, que é um estudo promovido pela Nações Unidas, onde eles tentam retratar todos os compromissos que foram feitos dentro da Convenção da Diversidade Biológica. É importante a gente saber que essa década, né, de 2011 a 2020, foi a década que as Nações Unidas definiram como sendo a década da biodiversidade, né? Então a gente esperaria que ao longo dessa década
a gente teria aí a promoção, né, de uma série de ações voltadas para a conservação e que a gente conseguisse chegar no final dessa década com resultados positivos. Mas, infelizmente, o resultado que a gente tem é que a gente termina essa década da biodiversidade sem praticamente nenhuma das metas definidas pela Convenção da Diversidade Biológica cumprida, né? Então, o que o Ayrton, isso daqui é um gráfico que está dentro, um infográfico que está dentro do artigo dele, o que ele mostra que das 20 metas de Aichi, né, que são essas metas da Convenção da Diversidade Biológica, que estão relacionadas com metas de conservação, de restauração, de redução de degradação, de manejo de espécies invasoras, de uso mais sustentável dessas espécies. Enfim, a gente tem uma série de metas, que a gente chama de metas de Aichi, que foram definidas na cidade de Aichi. Dessas 20 metas, apenas 6 foram parcialmente alcançadas, e dos 600 objetivos, apenas 7 foram alcançados, né? E aí, ele coloca essa oposição, assim, um investimento que a gente tem em ações governamentais que potencialmente causam danos, da ordem aí de 500 bilhões, na escala mundial, enquanto que o valor que a gente tem para financiar conservação é muito menor, é na ordem de 9,3 bilhões. Ou seja, a gente acaba essa década da conservação com notícias relativamente ruins, né? E isso vem a confirmar outros estudos, né? O IPBES, né, que é uma plataforma que reúne diferentes governos do mundo todo, né? Na verdade reúne praticamente todos os governos do mundo. Ele publicou em 2019 um grande diagnóstico global, onde ele mostra que, pelo tipo de comportamento, de valores que a gente tem, né, que afetam a demografia, aspectos socioculturais, o crescimento econômico, o tipo tecnológico, de desenvolvimento da sociedade humana, tudo isso promove uma série de fatores estressantes, né, de vetores de transformação que estão ligados com mudanças de uso e cobertura, principalmente perda de áreas de vegetação nativa, exploração direta de espécies, mudanças climáticas, poluição, invasão de espécies, enfim, a gente já sabe todos esses drivers, né, esses vetores de mudança, como uma série de impactos negativos que estão detalhados aqui à direita. Não vou falar de tudo aqui, mas queria só chamar a atenção para esse valor de 25%, né? Ou seja, nesses últimos 50 anos, né, em função desses avanços nos vetores de pressão, a gente tem, hoje em dia, 25% das espécies conhecidas, né, existentes, que estão ameaçadas de extinção. 25% representa 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. E essa taxa, né, de risco, ela varia em função dos grupos taxonômicos, né? Então, no caso, por exemplo, das cicadáceas, a gente tem aí praticamente 60% dessas espécies que estão ou criticamente ameaçadas ou vulneráveis, né? No caso dos anfíbios, a gente tem por volta de 40% das espécies que estão ameaçadas, né? Muitas vezes ligados com aqueles problemas de fungos nas peles. O caso dos corais também é bastante grave, possivelmente é o grupo que vem tendo cada vez maior risco de extinção. Número ameaçados de extinção. Duretrar em função do grupo taxonômico, né, com alguns grupos em condições melhores, o fato da gente ter, em média, 25% das espécies ameaçadas de extinção parece algo relativamente grave. E tudo isso após uma década de ações voltadas para a conservação. O resultado é basicamente que nós fizemos uma série de coisas nesses últimos 10 anos, uma série de ações em prol da conservação em escalas distintas, né, desde a escala mundial, global, até escalas de países. Porém, a pressão e o avanço da degradação foi maior do que a nossa capacidade de ação. Então, a gente chega com esse retrato bastante negativo e que não tende a melhorar. Na realidade, a gente tem tendências negativas contínuas. E para parafrasear o nosso presidente, né, a gente poderia falar, e daí, né? Qual que é o problema com isso? Né? E esse daí, ou seja,
algumas pessoas acham que isso não é tão importante, não é tão preocupante, essas pessoas trabalham ou se fazem uso, digamos, de duas razões principais, né? A primeira razão é que toda ação de desenvolvimento que causa impacto ambiental, ela também está voltada para a melhoria da qualidade de vida, né? Então, quando a gente pensa na construção de portos, de hidroelétricas, de rodovia, a gente está falando também de benefícios para as pessoas. A gente está falando de benefícios no sentido de gerar energia elétrica, e essa energia elétrica vai abastecer escolas e vai abastecer postos de saúde. A gente está falando de atividades mineradoras que causam impacto, mas que a gente usa no nosso dia a dia em tudo, né? Se a gente não tivesse atividade mineradora, a gente não teria celular, por exemplo. Ou seja, todos esses vetores de pressão que levam à degradação ambiental, eles também estão relacionados com melhorias na nossa qualidade de vida, né? Então, faz parte, né? Então, quando um determinado empreendedor fala assim, eu preciso construir essa usina hidroelétrica porque ela vai gerar tanto de energia e tanto de emprego, esse é um argumento muito forte que contrabalanceia tudo bem. Então, estou gerando esse bem-estar, digamos, esse benefício para as populações humanas, mas eu tenho, infelizmente, que lidar com algumas perdas, e essas perdas podem ser espécies que a gente está perdendo, né? Enfim, o que é mais importante? Gerar emprego, gerar, digamos, condições para melhorar nossa qualidade de vida ou conservar espécies, né? Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento, que também está relacionado e que, quem sabe, reforça esse primeiro argumento, é que o planeta Terra, como vocês bem sabem, já passou por uma série de eventos de extinção em massa, né? A gente teve pelo menos 5 grandes eventos nos últimos 500 milhões de anos, e possivelmente o homem está promovendo, acelerando um sexto evento de extinção em massa. Mas faz parte, né? Então, um dos argumentos é que a extinção faz parte da vida, né? E o planeta Terra e, enfim, toda a comunidade que povoa esse nosso planeta, ela sempre se adaptou, sempre se recuperou. Então, a gente teve momentos de perda de número de espécies e tem outros momentos que esse número de espécies aumenta novamente e se recupera. Não são as mesmas espécies, mas, enfim, o planeta continua vivo. E esse tipo de argumento eu escuto, inclusive, entre os meus alunos, né? Então, muitos dos meus alunos falam assim, mas por que a gente deve se preocupar tanto com a extinção de espécies na medida em que essas extinções ocorrem naturalmente? E isso, aliado ao primeiro argumento que eu estava colocando para vocês, né, se a gente está causando alguma extinção de espécie, mas em prol do nosso bem-estar, será que não vale a pena promover esse bem-estar apesar dessas perdas? Então, acho que aí a gente tem uma série de argumentos que a gente tem que lidar, né? Quando a gente vai trabalhar fora da academia e a gente tem que dialogar com as pessoas que estão promovendo esses empreendimentos, a gente tem que lidar com esse tipo de argumentação. E pensando como que a gente consegue justificar, né, ou quais são os argumentos que são principalmente utilizados para justificar a conservação da biodiversidade, a gente não pode fugir da pergunta de para quem que a gente quer conservar. E basicamente a gente tem duas linhas de respostas no para quem, né? O para quem pode ser para o homem, né? A gente quer conservar a biodiversidade ou a natureza para benefício do homem, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que aí a gente está, digamos, ressaltando os valores utilitários da natureza, né? A gente se apropriando da natureza para o nosso benefício. Ou a gente tem uma segunda linha de pensamento, que é de pensar na conservação da natureza pelo valor intrínseco que essa natureza tem, né? Que direito que eu tenho de levar uma espécie à extinção? Estou batendo aqui sem querer nos slides. Que direito que eu tenho de levar uma espécie à extinção? Eu sou uma outra espécie e aquela outra espécie ela também tem todo o direito de permanecer viva.
Ou seja, o para quem, nesse segundo caso, seria para essas espécies e não para o homem. Vou tentar detalhar, eu vou detalhar possivelmente mais a primeira parte do que a segunda e mostrar que possivelmente essas duas coisas elas se reúnem numa razão única. Mas para começar a explicar o para que para o homem, para quem para o homem, eu vou colocar essa citação, digamos, da Conservation International, que é de uma campanha publicitária que eles fizeram há uns 2, 3 anos atrás, onde eles dizem que a natureza não precisa das pessoas e que as pessoas é que precisam da natureza. Essas duas frases, elas me incomodam bastante, né? Porque, em primeiro lugar, com esse tipo de afirmação, a gente reconhece que existe uma dicotomia entre natureza e pessoas. A gente tem natureza de um lado, pessoas de outro lado, e que elas interagem, e essas interações podem ser positivas ou negativas. E essa dicotomia, eu vou falar também um pouquinho mais para frente, ela permeia diferentes visões da nossa relação com a natureza. Mas, quando a gente diz que, ou quando a gente afirma que as pessoas precisam da natureza, a gente está, no meu entender, enfatizando o valor utilitário dessa natureza. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho o que é esse valor utilitário. E esse valor utilitário está muito ligado a uma noção muito em voga atualmente, que é de serviços ecossistêmicos. Né? Não sei se vocês todos estão familiarizados com esse termo, mas definindo de uma forma bem rápida, né, os serviços ecossistêmicos são todos os benefícios que as pessoas podem ter dos ecossistemas ou da natureza, incluindo aqueles benefícios que são percebidos e aqueles benefícios que não são percebidos. Então, muitas vezes a gente se beneficia da natureza, mesmo sem perceber conscientemente desses benefícios. Existem uma série de benefícios, né, de contribuições. A natureza dá suporte para esses benefícios que são primeiro, de provisão, que são os benefícios, digamos, materiais. A gente fala aí de água, de madeira, de frutas, de carne, peixes, enfim, tudo que é esse material de consumo humano. Isso é um tipo de serviço ecossistêmico, né, que são os bens que a gente retira da natureza. Um segundo tipo de benefício que a gente tem são os benefícios de regulação, contando aí benefícios de polinização de cultivos providos por algumas espécies nativas, como as abelhas, serviços de regulação de enchentes, né, uma vez que a cobertura vegetal ela reduz a quantidade de água que vai escoar superficialmente pelo solo e chegar muito rapidamente nos rios, ou seja, ela aumenta a percolação da água no solo, reduzindo esses eventos de enchentes. A gente tem serviços de contenção de erosão, né? A gente sabe muito bem que essa vegetação que cobre solos, principalmente aqueles mais inclinados, ela permite estabilizar aquele solo e reduzir o risco de deslizamentos. E a gente também tem serviços aí de controle de praga, entre outros serviços, né? Quem sabe um dos serviços mais conhecidos é o serviço climático, né, de redução do aquecimento global. Então a gente tem uma segunda categoria aí de serviços que são serviços de regulação que são bastante diversificados. E a gente tem um terceiro tipo de serviços que são serviços culturais, serviços esses relacionados com a contemplação de uma beleza cênica, que estão relacionados com o potencial que essas áreas naturais têm de estimular atividades recreativas ou de estimular uma percepção mais espiritual de pertencimento, uma coisa maior. Então tem todos os valores muitas vezes mais relacionados a populações mais tradicionais, valores mais espirituais, digamos assim. Então a gente tem aí um outro conjunto de valores que são esses valores não materiais que a gente chama de valores culturais. Enfim, são 3 grandes tipos de serviços. E esses serviços, bom,
são múltiplos, né? Serviços de provisão, madeira, alimentos, fármacos, energia, fibra, serviços de regulação, tanto de quantidade de água, de qualidade de água, de redução, de aumento de polinização, de regulação climática, assim por diante, de controle de zoonoses, inclusive, que é uma coisa que tem sido muito importante atualmente, muito falado, e que está nesse artigo nosso do Lancet, que saiu hoje, e os serviços culturais aí, que tem a ver com contemplação estética, né, beleza cênica, espirituais, de crescimento populacional ou mesmo recreativos. E por que esses serviços são tão importantes? Em 1997, o Robert Constanza, que é um autor australiano, ele fez um levantamento dos valores monetários, né? Para mostrar essa importância, muitas vezes a gente tem que voltar para os valores monetários, econômicos, digamos, desses serviços. E pelo levantamento que ele fez em escala global, considerando acho que 17 ou 18 serviços ecossistêmicos, ele conseguiu mostrar que o valor desses serviços ecossistêmicos se eleva a 33 trilhões de dólares por ano, o que é 2 vezes mais que o PIB do mundo todo, que era naquela época de 18 trilhões de dólares. Ou seja, muitas vezes a gente nem percebe, né, que esses serviços estão aí, a gente se utiliza desses serviços sem computar, sem internalizar esses serviços dentro da nossa economia, né, de mercado, mas eles estão aí e eles são extremamente importantes e podem valer muito mais do que todas as riquezas que são geradas através de atividades econômicas. Então, esse é um dos motivos. Aqui tem um outro dado que foi dado pelo relatório do IPBES para as Américas, do qual eu participei. Eu só queria destacar, nos Estados Unidos, Canadá, há uma estimativa que os serviços ecossistêmicos seriam, em média, de 24.951 dólares por hectare por ano, e per capita, perdão, e por ano, enquanto que na América do Sul isso se eleva a 33 mil dólares per capita por ano, ou seja, não são valores baixos, né? Os valores por hectare estão aí por volta de 4 mil a 7 mil dólares, né, por hectare por ano, o que muitas vezes é maior do que o benefício que um proprietário pode ter com uma produção agrícola ou com uma pastagem extensiva. Enfim, em muitos casos vale mais a pena você manter aquela vegetação nativa pelo benefício que ela te traz através dos serviços ecossistêmicos do que você fazer uma exploração econômica. E isso pode ser utilizado para justificar a conservação. Então, no artigo nosso que saiu no ano passado, onde a gente estava contestando uma mudança da legislação brasileira, né, que o governo Bolsonaro estava promovendo e que depois acabou desistindo, mas houve até um certo momento o risco de extinção das reservas legais, né, que são reservas de vegetação nativa dentro de propriedades particulares rurais, e a extinção dessas reservas legais, pelo cálculo que a gente fez, levaria a um prejuízo da ordem de 6 trilhões de reais por ano. Ou seja, são valores extremamente importantes e que são utilizados como uma das justificativas de conservação. Não são valores totalmente instrumentais, utilitários, né, antropocêntricos, digamos assim. Então, esse é um conjunto de justificativa, né? A gente tem os serviços ecossistêmicos, eles têm valores, inclusive monetários, muito importantes, e isso pode ser utilizado como uma das razões para a gente promover conservação. Um outro conjunto de razões ainda utilitárias, né, para a gente promover conservação, estão relacionados com o fato dessa relação, dessa conexão homem-natureza, trazer maior bem-estar para as pessoas. E quando a gente pensa nesse bem-estar, né, muitas vezes a gente pensa no bem-estar físico, né, no fato de você, sei lá, através do estímulo de atividade recreativa, ou através de uma qualidade do ar mais depurada, da gente ter menos problemas em termos cardíacos, ou em termos de pressão alta, ou em termos de doenças respiratórias, assim por diante. Mas
tem uma série de outros benefícios que vão além desse benefício físico, que são também benefícios psicológicos, que são benefícios espirituais, que são benefícios de relação com outras pessoas, né, benefícios sociais. Então, essa relação homem-natureza aí tem uma literatura vastíssima que mostra esse conjunto de benefícios, né, que também são benefícios que podem ser valorados, mas que, para mim, é um segundo conjunto de argumentos que a gente pode utilizar para a conservação, pensando dessa forma mais utilitária, né? O argumento econômico, né, que pesa no bolso, e o argumento de bem-estar, de saúde física, que todo mundo se importa com isso. Eu costumo dar 2 exemplos antigos para apenas... tem muito mais pesquisa depois disso, com resultados, digamos, mais refinados, mas eu gosto desses estudos pioneiros, digamos assim, porque eles permitem intuir que a coisa vai muito além daquilo que a gente imagina. E são 2 exemplos médicos, né? O primeiro deles era sobre a capacidade de recuperação de pacientes que eram submetidos a um tipo de cirurgia num hospital dos Estados Unidos, e esses pacientes, né, submetidos ao mesmo tipo de cirurgia, eles eram alocados no hospital em quartos em que a janela dava para o muro, e outros eram alocados em quartos em que a janela dava para uma área verde. E o que eles perceberam, né, e na verdade não é que eles tinham feito isso propositalmente, mas eles perceberam que aqueles que eram alocados com janelas que davam para uma área verde se recuperavam mais rapidamente do que aqueles que eram alocados em quartos que janelas davam para muros. E isso a gente pode perceber aí com os dados que eles obtiveram na quantidade de analgésico que era administrado ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui analgésicos fortes, moderados e de baixa intensidade, ao longo do dia da operação, do dia seguinte, 2 dias depois, até 5 dias depois, e de 6 a 7 dias depois. Então, a gente percebe que no comecinho, né, nos days 0 and 1, a gente percebe que tanto o grupo que foi alocado, vou chamar de grupo parede e de grupo árvore, né? Mas digamos que os 2 grupos tinham mais ou menos a mesma aplicação de analgésicos, né? Bastante analgésico de forte intensidade. No entanto, no momento intermediário, aqui nos dias 2 a 5, a gente percebe que o grupo árvore não precisou tanto de analgésicos fortes, contrariamente ao grupo parede. E foi muito mais sanado com analgésicos fracos. E depois de 6, 7 dias estava todo mundo se recuperando bem, e aqui a gente não tem diferença, né? Esse é um primeiro insight que mostra que o ambiente que a gente está e o fato desse ambiente ter uma vista para uma janela, uma vista para uma área de vegetação nativa, para a natureza, permite com que esses pacientes se recuperem mais rapidamente, né? É uma coisa bastante interessante. Não é nenhuma interação, né? É simplesmente a visão de natureza tem algum efeito sobre a nossa recuperação física. E o segundo exemplo que eu vou dar também é um exemplo de hospital, no caso aqui de um hospital psiquiátrico, em que eles mediram a quantidade de ansiolítico, antidepressivo que eles precisavam dar para pacientes que sofriam do mesmo mal, não sei exatamente o que era, mas aí no caso eram quartos que nem janela tinham, eram quartos em que eram dispostos quadros, seja como uma representação de natureza, como aqui de uma savana africana, ou com uma representação abstrata da natureza, mas eles colocaram um quadro do Van Gogh, que não é uma pessoa tão normal, digamos assim, mas enfim, era uma representação abstrata da natureza, e aqui uma coisa do Pollock totalmente abstrata, e eles compararam isso com o grupo controle, em que você não tinha quadro nenhum. E aí o resultado é o seguinte, né, quando você não tem no art, né, nenhuma arte, nada, né, quarto branco, parede branca, tal, em ambiente hospitalar, eles tinham que investir, aqui está em dólar, né, uma quantidade bastante grande de remédios antidepressivos ansiolíticos. Quando você tinha uma representação de natureza, isso reduzia substancialmente. E no caso da representação abstrata de natureza
ou de uma representação de arte abstrata, você não tinha um efeito tão forte, né? Enfim, eu acho que são dois exemplos interessantes em que simplesmente a contemplação da natureza ou de uma representação da natureza faz com que haja alguma modificação na recuperação física ou psicológica das pessoas, né? Inclusive, atualmente, no Japão, né, você tem os médicos que prescrevem banhos de natureza, né? Você tem que ficar toda semana, 3 vezes por semana, meia hora na natureza fazendo contemplação. Essa é a prescrição que alguns médicos japoneses já estão fazendo há algum tempo, e isso funciona. Enfim, acabando essa parte, enfim, a gente tem duas grandes linhas para sustentar, digamos, a importância desses benefícios que a natureza traz para o homem, né, que são os serviços ecossistêmicos, uma linha mais econômica de monetarização e tentar internalizar esses custos, esses benefícios na nossa economia, e uma segunda linha, que é uma linha mais relacionada com o nosso bem-estar físico, espiritual, psicológico e social. E aí, quando a gente trabalha com os valores da natureza, né, quem trabalha com essa parte de economia ecológica, eles sugerem uma equação de valores econômicos e tem toda uma área, né, uma intersecção da economia com a biologia, em que eles tentam valorar esses benefícios, e aí são considerados valores de uso direto, indireto e de opção. Então, os valores de uso direto são aqueles relacionados aos bens materiais, né, como madeira, fármaco, essências, pesca, água, assim por diante. A gente tem os valores de uso indireto, que estão relacionados com serviços ecossistêmicos de regulação, fixação de carbono, conservação de solo, diluição de poluentes, reciclagem de nutrientes. E existem os valores de opção no sentido de uso futuro, né? Então, eu quero manter aquela mata, porque aquela mata pode ter um princípio que vai curar o câncer, ou pode ter uma variedade de planta que vai permitir que eu consiga melhorar os cultivos que eu tenho hoje, tornando eles mais resistentes à praga, ou mais eficientes em termos de produtividade fotossintética. Enfim, são esses valores de uso futuro, né? São todos valores utilitários, né? Pensando para o bem-estar humano. E aí, a gente tem o que está em verde aqui, o que eles chamam de valor de existência. Veja bem que dentro dessa equação eles estão computando o valor de existência como um valor econômico, não um valor que a gente conseguiria estimar financeiramente, que é um valor de não uso, no sentido que, por exemplo, proteger o panda gigante ou o mico-leão e a floresta amazônica é importante pela própria existência dessas espécies ou dessa floresta. Então, não é que pode ser que eu nunca encontre um panda gigante, pode ser que eu nunca encontre um mico-leão, ou que eu nunca vá para a floresta amazônica, mas eu fico feliz de saber que eles existem. E existem maneiras de eu valorar qual o valor que eu dou, que eu daria para que essas espécies existissem. Algumas pessoas vão argumentar que esse valor de existência é um valor intrínseco. Seria já aquela segunda razão de conservação que eu tinha falado para vocês, né? Não mais pensando na conservação em função do homem, que é baseado em valores utilitários, mas sim pensando no valor, pensando na importância da conservação pela conservação per se, pela importância da gente conservar as espécies pelo seu valor de existência, ou da gente conservar a floresta amazônica simplesmente porque ela está lá e ela é importante, é um conjunto de espécies que a gente precisa conservar. Então, algumas pessoas entendem que esse tipo de valor de existência seria muito mais um valor intrínseco de valorar a natureza por ela mesma.
No entanto, aqui, dentro desse slide, né, que é um slide que eu tirei de uma aula de valoração ambiental do professor Alexandre Gari, que é da USP da IACH, na Zona Oeste, esse valor de existência está dentro da equação de valor econômico total. Então, quem sabe, acho que vai valer a pena a gente discutir isso depois, para não me alongar aqui, mas se eu tenho prazer, ou se eu acho importante, ou se eu me importo com a conservação do mico-leão, do panda ou da floresta amazônica, isso está gerando algum tipo de benefício para mim, nem que seja um benefício psicológico. Mas ele está gerando benefício, um certo reconforto, um reconforto de eu não ter participado da destruição da floresta amazônica, ou da extinção de uma determinada espécie. Então, isso gera um benefício. Então, quando a gente fala de valores intrínsecos, de conservação da natureza pelo seu próprio valor, é muito difícil que esse valor intrínseco esteja totalmente desconectado de uma importância que eu dou a isso. Né? Porque para ser um valor intrínseco, ele precisaria existir e eu precisaria ser totalmente indiferente, digamos assim, a essa conservação, a manutenção dessas espécies ou a manutenção dessa floresta. Aí sim é um valor intrínseco. Mas a partir do momento que eu me importo e que eu acho importante que essa floresta, essas espécies permaneçam vivas, eu volto a dizer que o valor de existência ele não é um valor intrínseco, mas sim um valor instrumental, ou seja, antropocêntrico também. Tudo isso que eu estou falando, e que pode ser que não tenha sido tão claro quanto eu achei que pudesse ser, mas que a gente pode tentar esclarecer na discussão, ele está ligado muito com essa visão que a gente tem do nosso lugar na natureza. Então, e tem várias formas da gente entender a nossa relação com a natureza. A gente pode entender que a natureza está ali, a natureza é o verde, e que as pessoas, o vermelho, estão em outros locais, né, que a gente está interagindo com setinhas. Ou a gente pode entender que existe alguma sobreposição entre esses dois conjuntos, natureza, sociedade e natureza. Ou a gente pode entender que que a natureza faz parte de um conjunto mais amplo, que é a sociedade, né? E essa visão neomalthusiana comum da economia, né, de entender que a natureza é uma parte da sociedade e que a gente pode utilizá-la de alguma forma. E existe a visão inversa, no qual as pessoas fariam parte de um conjunto mais amplo que é a natureza. E, finalmente, existe a visão que essas duas coisas não é possível separar essas duas coisas, que, na verdade, a nossa sociedade faz parte da natureza e, na verdade, é um retrato, uma representação da nossa cultura. Então, em função do tipo de representação, eu posso ter ações muito distintas. Pensando, por exemplo, que, eu tirei esse slide, mas eu deveria ter deixado esse slide, que se eu entendo que a natureza ela é finita e faz parte da sociedade, o crescimento da sociedade ela não pode ser feita de forma com um desenvolvimento que vai sempre estar utilizando um recurso que não se renova na mesma taxa em que ele é utilizado. Por outro lado, se eu acho que a natureza é um sistema muito maior, né, que a gente faz parte desse sistema muito maior, e que eu tenho essa percepção que a natureza é infinita, aí eu posso entender que o crescimento econômico em detrimento da natureza pode ser feito forever, né, que não vai existir um limite. Então, dentro da economia existe uma distinção muito grande entre essas duas visões, né, da natureza fazer parte ou não fazer parte da sociedade ou vice-versa, que vão fazer com que a gente tenha ações de relação com a natureza que são muito distintas. E aí,
para tentar finalizar aqui essa apresentação inicial, antes da gente discutir, eu queria justamente falar do artigo que foi lançado ontem, que é um artigo que foi desenvolvido por um grupo do IPBS, que é essa plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O IPBS é como se fosse um IPCC da biodiversidade. Né? O IPCC ele lida muito com essa questão de mudanças climáticas, né? O IPBS está muito mais preocupado com essas tendências de mudanças da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. E aqui a gente tentou integrar, né, diferentes visões dessa relação homem-natureza e como que a gente poderia ver futuros da natureza positivos em função de diferentes tipos de valores que a gente pode ter da natureza. E aqui a gente tentou fazer uma distinção, inicialmente, de dois tipos contrastantes, digamos, de valoração da natureza, que é o valor intrínseco, né, o nature for itself, e o valor mais utilitário, né, que é esse nature as commodity, e pensar como que a gente faz o manejo dessa natureza, olhando para quem a gente está fazendo esse manejo. Então a gente pode manejar a natureza pensando no benefício das pessoas, então manage for people, ou a gente pode pensar nesse manejo pensando apenas na natureza, né, e principalmente no valor intrínseco, que é esse manage for nature. Então, exemplificando, né, esses 4 quadrantes, se eu entendo que a natureza é importante por si só e que eu preciso fazer algum tipo de manejo para essa conservação, o típico manejo nessa categoria é a criação de unidades de conservação no estilo norte-americano, não no estilo europeu, onde eu tento apartar ou afastar o homem da natureza por entender que o homem é o grande fator de impacto negativo sobre a natureza. Então eu crio unidades de conservação sem o homem. Então isso é um tipo de ação. No quadrante oposto, digamos assim, onde eu tenho uma valoração instrumental e onde eu faço um manejo voltado para o homem, eu vou ressaltar os serviços ecossistêmicos, aqui representado pela natureza como fonte de água limpa, né? Então posso fazer um certo tipo de manejo em que eu tento utilizar esse recurso de forma inteligente, né, sem exauri-lo. Então, mas esse é um outro quadrante. Ou a gente tem coisas combinadas, né, que são menos evidentes de serem percebidas. Mas, por exemplo, eu posso entender que a natureza está a serviço do homem, como commodity, mas que eu faço um manejo da natureza por ela mesma. Então, um exemplo disso seriam os parques onde você tem visitação pública, né? No caso da África, por exemplo, a gente tem muitos parques com visitação, onde o manejo é feito para manter a natureza naquele local, mas visando a visitação, visando o lucro que eu posso ter com a visitação. Na verdade, as duas coisas estão imbricadas. Eu quero conservar a natureza, e essa natureza íntegra, bem conservada, ela é importante para estimular as atividades de ecoturismo. E o quadrante, quem sabe, mais difícil da gente pensar é esse aqui de baixo à esquerda, no qual eu valoro a natureza pelo seu valor intrínseco, mas eu faço o manejo para as pessoas. E isso é bastante confuso, né, dentro dessa dicotomia que eu fiz aqui, porque envolve, na verdade, um outro conjunto de valores, que são valores não tão valores intrínsecos ou não tão valores instrumentais, mas o que a gente chama de valores de relação. E isso foi melhor representado nesse triângulo, que é o triângulo que a gente está propondo, que são espaços de valoração. Então, nesse espaço do triângulo aqui no centro de valoração, eu entendo que existem extremos, né? Então eu posso valorar a natureza pelo seu valor intrínseco, que é a parte de cima do triângulo. Eu passo a valorar a natureza pelo valor que ela tem para a sociedade, em termos de serviços ecossistêmicos, os benefícios que ela traz para as pessoas, que é essa parte da direita, ou eu posso valorar
a natureza, pensando na natureza como parte da expressão da cultura de uma determinada sociedade e pensando que eu devo promover as melhores formas de relação para viver em harmonia com essa natureza. Pensando que pessoas e natureza fazem uma coisa só, né? A gente não tem essa dicotomia entre homem e natureza. E esses valores de vida em harmonia com a natureza, em harmonia com o espaço, né, em que você vive, que vamos chamar de natureza, obviamente que isso depende muito de cultura para cultura, e elas estão muito relacionadas com o que a gente acha correto, né? Então, quando, por exemplo, eu decido me deslocar de bicicleta para reduzir minha pegada ecológica, ou quando eu decido estimular ou adotar uma dieta vegetariana, ou quando eu estimulo a reciclagem do meu lixo, ou tenho uma composteira aqui em casa, então é um conjunto de atitudes ou de ações que eu acho pelos meus valores intrínsecos que são atitudes, tem a parte moral aí, que são atitudes corretas para eu conseguir viver da forma mais harmônica possível, né, dentro das condições possíveis, com esse espaço e com os outros seres que convivem comigo, né? Então, essa parte de baixo aqui do triângulo à esquerda, ela é, digamos, um terceiro tipo de valor, que não é um valor intrínseco da natureza, né? Eu não estou querendo conservar a natureza pelo seu valor intrínseco, mas eu quero viver em harmonia com esse espaço e com essas outras espécies. E também não é o valor utilitário, né? Eu não quero me apropriar de benefícios materiais, não materiais, ou de regulação. Na realidade, eu apenas quero viver em harmonia com aquele espaço, né? Então, é um outro que dialoga, digamos assim, com valores intrínsecos e com os valores utilitários, mas é um outro conjunto de valores que são chamados de valores de relação. Enfim, esses são os extremos do triângulo, mas na realidade nós muitas vezes não estamos nos extremos, né? Então muitas vezes a gente combina esses valores, né? Muitas vezes a gente pode até ter um equilíbrio desses três valores na forma como a gente lida com a natureza, com o espaço que a gente vive. A gente pode ter um predomínio aqui no amarelo desses valores mais intrínsecos, um predomínio dos valores mais utilitários ou dos valores mais de relação, mas em todo esse espaço do triângulo é possível a gente ter ações que são positivas na nossa relação com a natureza. Então não existe o certo e o errado dentro desse triângulo, existem várias formas da gente lidar com a natureza. Então, e esse triângulo ele tem essa questão de diferentes gradientes, digamos assim. Então, quando a gente vai seguindo essa faixa vermelha, né, a gente tem um aumento da dicotomia homem-natureza. Então, essa visão do living in harmony com a natureza não tem dicotomia, e quando a gente vai para a direita, a gente vai ter uma dicotomia entre a natureza, ou a questão do valor utilitário, né, quando a gente está lá em cima, o valor intrínseco, mas quando a gente vai para baixo, a gente vai com o valor mais utilitário, seja mais econômico para a direita, ou mais de estar dentro desse ambiente de uma forma adequada diante dos princípios morais que a gente tem de viver de coexistir com as outras espécies. E como eu estava falando para vocês, não existe certo e errado, mas é muito, muito legal, né, e eu faço isso com os meus alunos, de pensar aonde que eu acho que seria o ideal, né? Cada um de vocês poderia pensar assim, aonde que eu me vejo dentro desse triângulo, né? Aonde que eu gostaria de estar dentro desse triângulo e aonde que eu estou, e onde que a sociedade está. E eu já fiz isso algumas vezes com os meus alunos. Isso aqui são fotos da lousa, né? Então aqui é onde estamos dos alunos desse ano, por sinal, né? Cada marquinha aqui é um aluno, e vocês percebem que eles se veem, na verdade, onde estamos, na verdade, é onde que eles veem o Brasil, né? Onde que o Brasil está, onde a sociedade que eles vivem está. E vocês percebem que eles estão muito nesse nature for society, né? Muito, eu acho que a visão que eles têm
da nossa sociedade é que a gente vive na natureza muito mais tentando tirar o máximo de recursos de bem-estar dessa natureza, né, que são os serviços ecossistêmicos. E aí, quando eu pergunto para eles aonde que eles gostariam que a gente estivesse, né, o ideal, vocês percebem que existe um deslocamento, né, desse cantinho aqui de baixo da direita para o outro canto, né, ou esse Nature as Culture, ou então para uma região mais central, onde existiria um equilíbrio maior entre as coisas. Eu até imaginei que, com os alunos são biólogos, em geral, a gente estaria mais no Nature for Nature, né, na parte de cima, mas eles se veem, no mundo ideal, muito mais vivendo em harmonia ou tendo algum tipo de equilíbrio desses diferentes tipos de valores. Isso, e aí eu peço para eles não apenas para se situarem o ideal, onde eles estão e onde eles gostariam de estar, mas deles representarem alguns sistemas ideais através dos desenhos, né? Então eu pedi, não dá nem para ver que é uma cidade aqui, mas assim, um dos grupos tinha como objetivo desenhar a cidade ideal, né? O que seria a cidade ideal para eles, né? E essa cidade, ele está na beira de um rio, com mata, né, no entorno do rio, aí tem corredores, manchas, né, fragmentos de matas, todos conectados por corredores. Eu posso ter influenciado um pouco eles, porque eles sabem que eu trabalho com conectividade, corredor e tal. E aí vocês veem que existem vários centros comerciais, né, então a gente está falando de um sistema urbano policêntrico, né, então não é apenas um grande centro a partir do qual a cidade se estrutura, mas a gente tem vários centros, né, onde esses centros comerciais, com as áreas residenciais no entorno, tudo para facilitar o deslocamento, reduzir os deslocamentos diários das pessoas, com hortas orgânicas, com muitos painéis solares, né, então essa é a cidade ideal desses nossos alunos, né, e aí tem vários sistemas, eu peguei 2 aqui para mostrar para vocês. Outro é um sistema ripário, né, ribeirinho ideal. Aí vocês percebem também que eles que representam o rio, uma roda d'água, floresta ao longo dos rios, várias plantações tipo agrofloresta, né, com predomínio de cacau, de babaçu, pouquíssimas casas, né, acho que o mundo ideal deles é um mundo com uma densidade populacional também bem mais baixa. Mas, enfim, aí eles se veem aqui o triângulo, né? Aqui eles se veem mais do lado esquerdo embaixo, aqui eles se veem mais no centro, né? E tudo isso contrasta muito com a visão que eles têm, que é a visão da sociedade atual, que, segundo eles, né, segundo esses alunos, seria uma visão de conservação da natureza muito mais pelos seus valores utilitários, né, e não tanto pelos valores intrínsecos, nem pelos valores de vida em harmonia com as outras espécies, ou por um equilíbrio desses 3 conjuntos de valores que eu falei para vocês. E estou quase acabando. Nossa, já falei bastante. Esse daqui também faz parte do artigo que saiu ontem, mostrando que, na realidade, o equilíbrio, né, de onde a gente está, onde a gente gostaria de estar, pode mudar de uma região para outra do globo. Pode mudar em função das culturas, pode mudar em escalas mais regionais, em função de diferentes governos, pode mudar ao longo do tempo, né, com um governo sendo uma coisa, outro governo sendo outra coisa totalmente distinta. Mas eu acho que um dos objetivos desse grupo é justamente tentar mapear, né, esse onde eu vou, né, onde que eu gostaria de ir dentro desse espaço aqui, desse triângulo, né? E eu acho que é uma pesquisa bastante interessante, inclusive que pode ser feita na escala individual, né? Onde eu estou como pessoa e onde que eu gostaria de estar como pessoa na minha relação, nos meus valores com a natureza. E, enfim, esse é um artigo que saiu também recentemente, né? Tem uma discussão muito grande sobre essa questão dos valores que são utilizados e que permeiam a nossa relação com a natureza, e que antigamente a gente tinha essa distinção mais entre valores intrínsecos, né, que é essa caixinha daqui, que são mais valores morais, a noção do que é o certo, né, de você pensar
no valor ético da conservação da espécie, pela própria existência daquela espécie, que eu não tenho nenhum direito moral de poder levar aquela espécie à extinção. Do outro lado, a gente tem aqui os valores que são mais instrumentais, que acabam sendo valorados de forma econômica, né, baseados muito nos sistemas, na valoração dos seres ecossistêmicos, como eu falei para vocês. E no meio do caminho aqui a gente tem essa coisa nova, né, que surgiu muito recentemente, que são esses valores de relação, que tem muito a ver com o que eles chamam aqui de, eu não conheci essa palavra, desculpa a ignorância, de valores eudaimônicos, acho que é assim que fala em português, que estão relacionados com o valor do que a gente acha que é o correto da gente viver com as outras espécies. E isso depende de nossos princípios éticos, depende do que a gente acha que é uma vida virtuosa com a natureza, que muda de cultura para cultura, mas enfim, é isso que eu falei para vocês. Quem sabe dentro de um sistema urbano, né, que a gente vive, essa coisa de tentar reduzir minha pegada, de adotar uma dieta menos impactante, como uma dieta vegetariana ou piscitariana, de eu tentar me deslocar mais com transporte público, ou com bicicleta, ou a pé, em vez de pegar o meu carro, e assim por diante, porque eu acho que isso é importante, não por valores intrínsecos, não porque, sei lá, por valores utilitários, mas porque isso é o que, dentro dos meus princípios, é o que eu acho o correto de me relacionar de forma harmônica com esse meu entorno. Enquanto isso não acontece, a gente pode olhar um pouquinho para o futuro, né? E agora a gente está muito na moda da gente falar do achatamento da curva, né? Eu acho que o objetivo aqui também é da gente achatar essa curva de degradação da biodiversidade. Então, essa linha principal que está aqui são os indicadores de biodiversidade, um conjunto de indicadores de biodiversidade, se a gente não fizer nada, né? Se a gente fizer alguma coisa, se a gente conseguir implementar ações de conservação, de restauração, ações de mitigação das mudanças climáticas, de redução de outros drives, como de invasão de espécies exóticas, de uso mais sustentável das espécies, ou de redução do nosso consumo, a gente vai estar pouco a pouco achatando essa curva de degradação e, quem sabe, reduzindo o nosso ritmo, né? A gente teria que inverter um pouco para interpretar isso como se fosse a curva do Covid, mas a ideia é a mesma, né? Da gente tentar reduzir a nossa pegada e reduzir o impacto que a gente tem sobre a biodiversidade, seja por valores intrínsecos, seja por valores utilitários, seja por valores de relação com a natureza, em harmonia com a natureza. Enquanto isso não acontece, eu estou pensando aqui que eu vou me aposentar e ficar nessa casinha amarela, em harmonia com a natureza, longe da USP, tentando fazer o melhor possível para impactar o menos e ter mais benefício com essa natureza.